E vamos lá para o programa Show de Bola de número 100 aqui no canal Ale Moraes TV Veículos da História. Depois que o programa passou a ser transmitido apenas aqui no canal, né? Anteriormente transmitido na Rádio Movimento, lá junto com a Fátima, a Fátima corintiana, que deu essa oportunidade do programa Show de Bola acontecer. Então, depois que o programa deixou ali de ser transmitido na Rádio Movimento aqui em Mariporã e passou a ser transmitido aqui no canal. Já estamos na edição de número 100. Quero mandar aqui um forte abraço especial ao meu amigo, ao Leandro, grande Leandro, que conhecido como Baca também. O Leandro que teve a oportunidade, né, de ter um contato lá na Rádio Movimento, e aí ele veio até a minha pessoa para a gente fazer um programa esportivo lá. Seria um formato com 3 ou 4 pessoas. Acabou que não conseguimos finalizar esse projeto inicial, e aí depois do contato com a rádio, o programa Show de Bola acabou sendo transmitido semanalmente, lá toda terça-feira às 18h30. Então, quero deixar registrado aqui que esse abraço ao Lê, que foi a pessoa que abriu as portas aí, que deu a oportunidade de eu estar negociando e conversando lá na rádio e fazer esse programa Show de Bola, agora aqui também no canal Ale Moraes TV, dando continuidade ao que começou lá na Rádio Movimento. Então, temos que falar de Campeonato Brasileiro nesse programa de número 100 e do Fortaleza na primeira colocação com 48 pontos, já está invicto aí há alguns jogos. A equipe do Botafogo vem com 47 pontos na segunda colocação, seguido do Palmeiras em terceiro e do Flamengo em quarto, também com 44 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. Só para destacar, Fortaleza tem um jogo a menos em comparação ao Botafogo. Então, o Fortaleza pode abrir aí 4 pontos frente ao segundo colocado. Tá? O Flamengo também tem um jogo a menos, então ele pode chegar a 47, assumiria a segunda colocação por causa ali do saldo de gols. Vamos ver aqui, 14, vai para 14 vitórias. Não, o Botafogo deve continuar na segunda colocação mesmo se o Flamengo vencer esse jogo a menos, porque pelo saldo de gols eu não acredito que ele vá conseguir tirar uma goleada aí para eliminar esse saldo de gols. Então, eu acho que o Flamengo vencendo assume a terceira colocação e não a segunda. Na quinta colocação vem a equipe do São Paulo aí com 41 pontos, o Bahia em sexto com 39. O Cruzeiro tem um jogo a menos e está com 23, pode chegar a 40 pontos e roubar aí a sexta colocação da equipe do Bahia. O Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos, está com 30 pontos, então pode chegar a 36 pontos aí no máximo. Está na oitava colocação. O Atlético Paranaense tem 21 pontos, 29 pontos em 21 jogos. Ele vai jogar ainda nessa rodada, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Ele vai jogar ainda hoje contra a equipe do Vasco, tá? Que está ali logo na 10ª colocação. Então, a tabela pode mudar aí, o Atlético Mineiro pode perder essa oitava posição ou para o Atlético Paranaense ou para a equipe do Vasco. Para uma das duas, ele vai perder, porque mesmo se empatar Atlético Paranaense e Vasco, o Atlético Paranaense vai ter uma vitória a mais, e aí ele assume aí essa posição, e depois, se o Atlético Mineiro vencer esse jogo a menos, ele pode recuperar essa posição no campeonato, tá certo? O Inter tem 4 jogos a menos, está com 28 pontos, então o Inter, se vencer aí todos esses jogos a menos, ele pode chegar a 40 pontos, então ele entra aqui, né, nas primeiras colocações, caso ele consiga todas essas vitórias aí. O Juventude tem um jogo a menos, está com 28. O Grêmio tem ainda 2 jogos a menos, está com 27, então pode chegar a 33 pontos. O Bragantino tem 2 jogos a menos também, pode chegar a 33 pontos. O Criciúma também tem 2 jogos a menos,
pode chegar aí a 31 pontos. E o Fluminense tem ainda um jogo a menos, pode chegar a 27 pontos, está na 16ª colocação. Aqui vem o problema para algumas equipes, tá? Então, na zona de rebaixamento, Vitória com 17 pontos e já com os 24 jogos. Então, Vitória 17º, 22 pontos com 24 jogos, assim como o Corinthians, que está na 18ª colocação, muito preocupante a situação do Corinthians, tá? Tá com 22 pontos e já com os 24 jogos e só 4 vitórias, tá? É a equipe também que menos venceu no campeonato, junto com as outras duas aí que estão abaixo na 19ª colocação, o Cuiabá com 18 pontos e o Atlético Goianiense também com 18 pontos. A vantagem do Cuiabá é que o Cuiabá tem 2 jogos a menos. Ele vencendo esses 2 jogos, ele pode ir a 24 pontos, certo? E aí empata ali em pontos com o Fluminense, mas o Fluminense tem um jogo a menos também. Então, para o Corinthians, para o Vitória e para o Atlético Goianiense é muito complicado, tá? Você olha para a tabela aqui, você vê todas essas equipes aqui, ó, que estão acima, ó, todas com jogos a menos, ó, todas. É óbvio que elas vão se enfrentar, nem todo mundo vai conseguir as vitórias, né? Mas algumas equipes podem começar a se distanciar muito e o campeonato já está na 24ª rodada. Então não tem muito o que fazer não, tá certo? Então ter muita calma, muita cautela aí essas equipes. Não é fácil, são 13 rodadas, né, para a equipe do Vitória, do Corinthians e do Atlético Goianiense. Então é uma situação bem delicada mesmo. Se a gente olhar aqui, ó, a equipe do Corinthians e a equipe do Cuiabá não vencem nos últimos 5 jogos. E a única equipe que também conseguiu isso é o Bragantino. Se você olhar para o Bragantino está jogando sem 6, 7, 8 titulares aí nas últimas partidas, tá? Então, retornando aí alguns titulares, o Bragantino com jogos a menos, a gente sabe que o Bragantino é uma equipe muito bem montada. Então, você esquece aqui o Bragantino com relação ao rebaixamento. O Fluminense vem jogando bem agora nos últimos jogos. Para mim, esquece o Fluminense também. O Grêmio esquece. O Juventude está jogando bem. O Inter esquece. Olha aqui, ó, tantos jogos a menos que o Inter tem. E o Inter tem uma equipe legal. Então, a zona de rebaixamento, o decesso, para mim, está entre Atlético Goianiense, Cuiabá, Corinthians, Vitória e Criciúma, tá? Para mim, 4 dessas 5 equipes vão cair e aí vai depender do que vai acontecer aí no campeonato para a gente ver quem cai ou não cai, tá? Então, nessa última rodada, nós tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Juventude por 2-1. O Juventude jogou com uma equipe reserva devido ao jogo da Copa do Brasil, que vai acontecer essa semana. Palmeiras 5-0 no Cuiabá, agora o Palmeiras só tem o Brasileirão, foi eliminado nas Copa do Brasil e na Libertadores. O Fluminense venceu fora de casa o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também estava ali com uma equipe reserva no início, depois entrou alguns titulares, mas o Fluminense conseguiu uma ótima vitória, já que não precisava poupar, porque também está eliminado da Copa do Brasil. Bahia e Botafogo empataram 0-0 com uma ótima atuação do John. O Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0. Já era esperada essa vitória de Fortaleza. O Corinthians jogou bem essa partida, mas não adianta jogar bem e não ganhar, né? Então, o Grêmio venceu o Criciúma fora de casa por 1-0. São Paulo venceu também com uma equipe mista, o Vitória, por 2-1. Teve estreia de jovens da base e fazendo gol. Então, o William Gomes aí, olho nesse garoto que já está sendo despertando interesse na Europa. O Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1, também jogou ali sem alguns dos seus titulares, inclusive alguns como o Arrascaeta, como o Pedro, o Gabigol, estão machucados, tá? O De La Cruz nem foi para o jogo também. E hoje, às 21 horas, né, nessa segunda-feira que está sendo gravado o programa, Vasco e Atlético Paranaense vão se enfrentar. Para mim, o Vasco é favorito para vencer essa partida.
e aí o Vascão iria para 31 pontos aqui, passando o Atlético Mineiro, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui na próxima rodada do campeonato. Não vai ser possível nesse momento mostrar aqui, deu um errinho aqui no sistema, então a gente mostra nos shorts os próximos jogos do Campeonato Brasileiro com os palpites. Então sempre de olho aí nos shorts do canal aqui Ale Moraes TV, que a gente traz os palpites de todos os jogos do Campeonato Brasileiro em todas as rodadas e trazendo também palpites da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores também aqui no canal Ale Moraes TV. Tá certo? Então esse foi o programa de número 100. O campeão brasileiro de 2024 já está em um dos programas aqui do Ale Moraes TV, programa exclusivo para quem é sócio do canal. Lá já está falando quem vai ser campeão brasileiro e eu acho que eu vou acertar, hein? Então, um forte abraço a todos. Esse foi o programa de número 100. Obrigado aí por acompanhar os nossos programas. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.